E se eu te dissesse que a Bíblia fala de águas que decidiram quem viveria, quem morreria e quem teria um novo começo diante de Deus? Ao longo das Escrituras, a água nunca foi apenas um elemento natural. Ela foi usada para criar um mundo, para apagar civilizações inteiras, para libertar povos escravizados, para curar doenças impossíveis e para revelar o próprio Filho de Deus. Hoje, você vai conhecer as 7 águas consagradas da Bíblia e entender por que a última delas nunca foi tocada por nenhum ser humano, mas decidirá o destino final da humanidade. Antes da luz existir, antes da terra surgir e antes de qualquer forma de vida respirar, a água já estava presente. O livro de Gênesis diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Isso revela que a água foi o primeiro ambiente tocado pela presença divina. Ela se tornou o ventre da criação, o lugar onde o caos começou a ser transformado em ordem. Essas são as águas da criação, consagradas pelo próprio sopro de Deus, para dar início a tudo o que existe. Mas as mesmas águas que criaram também foram usadas para julgar. Quando a maldade tomou conta da terra, Deus permitiu que as comportas do céu se abrissem. A chuva caiu por dias e noites, e as águas do dilúvio cobriram tudo. Não foi apenas destruição, foi purificação. As águas do dilúvio apagaram um mundo corrompido para que um novo pudesse nascer. Elas se tornaram o símbolo de que Deus remove o que está perdido para preservar aquilo que ainda pode ser salvo. Depois do dilúvio, a humanidade voltou a crescer, mas novamente se viu presa. Desta vez, não pelo pecado apenas, mas pela escravidão. Diante do povo de Israel, havia um mar impossível de atravessar, e atrás deles vinha um exército pronto para destruir. Foi então que Deus consagrou as águas do Mar Vermelho. O mar se abriu, e onde antes havia morte, surgiu um caminho. A água se transformou em libertação. Aquilo que seria o fim se tornou passagem, e o povo atravessou em segurança, enquanto a opressão foi engolida pelas mesmas águas. Anos depois, no meio do deserto, outra água se manifestou de forma impossível. Não havia rios, não havia fontes, não havia esperança. Então, Deus ordenou que uma rocha fosse ferida, e dela jorrou água. Essa água não veio de um lugar natural. Ela veio da obediência e do poder divino. A água da rocha mostrou que quando Deus consagra algo, até o lugar mais seco pode se tornar fonte de vida. Entre o deserto e a promessa, havia um rio, o Jordão. Um rio comum, mas que se tornaria uma das águas mais sagradas da história. Reis foram curados ao mergulhar nele, e pecados foram simbolicamente deixados para trás. Foi no Jordão que Jesus entrou nas águas, e quando ele saiu, os céus se abriram, o Espírito desceu, e uma voz declarou que ele era o Filho amado de Deus. O Jordão se tornou a água da transformação, onde o céu tocou a terra. Em Jerusalém, havia um tanque conhecido por um mistério. Em determinados momentos, as águas se moviam, e o primeiro que entrasse era curado de qualquer enfermidade. Muitos esperavam por anos, observando a água, esperando o momento certo. O tanque de Betesda se tornou símbolo do tempo de Deus, mostrando que não é a força humana que gera o milagre, mas o mover divino no momento exato. E então, a Bíblia nos leva para além do tempo, para além da história humana. No último livro das Escrituras, João descreve um rio que não pertence a este mundo. Um rio puro como cristal, que flui do trono de Deus. Essa água não cura apenas o corpo, nem liberta apenas nações. Ela traz vida eterna. O rio da vida ainda não foi tocado por nenhum ser humano, mas um dia fluirá para curar todas as coisas. Ele não fala do passado, ele fala do fim e também de um novo começo. As águas consagradas da Bíblia
não são apenas relatos antigos. Elas carregam mensagens eternas. Cada uma delas aponta para escolhas, para caminhos e para destinos. A pergunta que permanece é simples, mas poderosa. Se essas águas ainda falam hoje, qual delas você acredita que mais se manifesta no mundo em que vivemos?